Paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui que fala o irmão Vinícius mais uma vez, amém? Irmãos, hoje eu estou aqui para falar de um assunto importante, né? Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu odeio a modernidade, viu? Eu odeio o mundo moderno. Se eu pudesse, eu gostaria de ser um velho de 100 anos e morrer amanhã, certo? Só para ter vivido toda a minha vida há 100 anos atrás, porque eu não gosto da modernidade, eu não gosto do mundo moderno. O mundo moderno é uma ruína, é a decadência da civilização ocidental, entendeu? A decadência total, intelectual, certo? As virtudes, a decadência dos homens e das mulheres, enfim, certo? Não gosto da modernidade. E aqui no meu canal, né, como eu sigo as escrituras, como a gente segue as escrituras, né, a gente vai contradizer muitas coisas da modernidade, né? Então, assim, hoje em dia existem pessoas que se casam, né, e não querem ter filhos, né? E acham que assim elas vão viver, né? Vão viver um casamento bom, né? Feliz, né? Mas não é bem assim, né? Não é assim que funcionam as coisas, né? Porque assim, para começar, né? Muitos cristãos têm em mente que podem se casar sem ter filhos, né? E isso não é verdade, né? À luz das escrituras. Isso não é verdade à luz das escrituras. Quando Jesus foi falar a respeito do casamento, ele citou o Gênesis. Você lembra? Ele disse: e o homem sairá da casa de seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, né? Então, Jesus disse que o que valia para o casamento era o que estava estabelecido no Gênesis. Era o que estava estabelecido no Gênesis. E no Gênesis, Deus disse que Deus disse assim: sejam fecundos e multipliquem-se, né? Então, Deus deu uma ordem para Adão e Eva, dizendo que eles deveriam ser fecundos e se multiplicar, certo? E o homem tentou desobedecer essa ordem do Senhor nas Escrituras, né? Está escrito lá em Gênesis capítulo 38, versículo 9 e 10. Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 38, versículo 9 e 10, né? Diz assim a Sagrada Escritura: ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que o seu irmão não tivesse descendência por meio dele. Então, antigamente, né, lá no meio do povo de Israel, quando um homem, o marido de uma mulher morria, quem tinha que se casar com a mulher era o irmão, para que deixasse a mesma descendência do irmão que havia morrido, certo? Aí então Onã, quando ele fazia sexo com a viúva do irmão dele, ele deixava a semente cair no chão. Então o que foi que Deus fez? Versículo 10. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou. Então, Deus matou o homem que... Só um instante.
matou um homem que teve relações com a viúva do seu irmão e se recusou a ter filhos. Deus matou esse homem. Por quê? Porque ele já havia dito: sejam fecundos e multipliquem-se, né? Também havia a lei do levirato, né? Então, assim, Deus mostra aqui muito claramente que ele não gosta de pessoas que têm relações sexuais e não querem ter filhos, né? Então, um cristão, segundo as escrituras, não pode se casar sem querer ter filhos, certo? Quando a pessoa se casa, ela tem que ter filhos, porque essa é a lei do Senhor: sejam fecundos e multipliquem-se. Onã desobedeceu a Deus, então Deus o matou por causa disso, certo? Mas o que acontece, né? O que as pessoas dizem hoje sobre os casamentos, né? As pessoas dizem: o problema dos casamentos é que as pessoas têm filhos demais e fazem sexo de menos, né? As pessoas dizem: filho traz muito problema e por isso os casais não estão próximos o suficiente. Eles não fazem, não têm tantas relações sexuais quanto deveriam ter. Por isso, dizem eles, nós temos que deixar de ter filhos e fazer mais sexo. É isso que eles dizem, né? Só que quando, quando a gente vê, quando a gente olha para os casais que fazem isso, né? Quando a gente olha para os casais que tem muitas relações sexuais e não querem ter filhos, o que a gente observa? A gente observa que esses casamentos de pessoas que não querem ter filhos não duram muito. Os casamentos de pessoas que não querem ter filhos não duram muito. Por que os casamentos de pessoas que não querem ter filhos não duram muito, né? A gente vê nesses atores famosos, né, se separando, né? Essas pessoas que não querem ter filhos se separando, né? Por que que isso acontece? Por que que muitas vezes isso acontece? Acontece exatamente porque as pessoas não querem ter filhos. Vinícius, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Porque o que acontece? Quando você passa muito tempo tendo relações sexuais sem ter filhos, o que acontece? Uma pessoa ela pode querer se casar por vários motivos, né? Mas tem dois principais motivos. Primeiro é o amor, né, que um sente pela outra, e o desejo de estar próximo, né, daquela pessoa. Aí então ela vai e se casa, né? O segundo principal motivo é o interesse sexual, né? Então a pessoa quer ter relações sexuais com aquela pessoa e vai lá e se casa, né? Para que possa ter livremente. Então o que acontece? Quando uma pessoa ama outra, né? Ela usa as relações sexuais para instituir uma família, certo? Ela usa esses atos, né? Esse momento para aprofundar o compromisso com a outra pessoa, né? Quando você tem filhos, você aumenta a responsabilidade que você tem com aquela pessoa. Quando você tem filhos, você aumenta o seu compromisso com aquela de fazer uma família com aquela pessoa, certo? Você aumenta a sua responsabilidade.
você está dizendo, eu quero me comprometer mais. Toda vez que você tem um filho, é, é planejado com alguém. Você está dizendo, eu quero me comprometer mais, eu quero estar mais próximo, certo? Eu quero ter mais responsabilidade. É isso que você está dizendo quando você tem filhos. Agora, quando um casal não quer ter filhos, mas tem muitas relações, o que acontece? Quando um casal tem filhos, mas tem muitas relações, o que acontece? No princípio no começo do casamento, as pessoas olham umas para as outras como se fosse como pessoas, né? Então você vê aquela pessoa que você quer estar perto, a pessoa porque você se apaixonou. A pessoa, né, que você quer passar o resto da sua vida. Mas mas ao longo do tempo, né, que você vai tendo relações com essa pessoa, se você tem muito, ao longo de muito tempo, o que vai acontecer? A forma como você vê essa pessoa vai mudando. E ao invés de ver essa pessoa como uma pessoa com quem você quer passar o resto da sua vida, você passa a ver ela como objeto de satisfação dos seus desejos. Certo? Então, quando um casal ele tem muitas relações sexuais sem querer ter filhos, a forma como um vê o outro muda. Eles deixam de ver um ao outro como uma pessoa com quem ele quer passar o resto da vida e passa a ver o seu cônjuge como objeto de satisfação dos seus desejos. Então, quando um casal passa muito tempo tendo relações sexuais sem ter filhos, a forma como um vê o outro muda. E um passa a ver o outro como objeto de satisfação dos seus desejos. Nesse momento fica mais fácil de se divorciar. Porque você não vê mais a outra pessoa como alguém com quem você quer passar o resto da sua vida. Você vê a outra pessoa como objeto de satisfação dos seus desejos. Certo? E aí então fica mais fácil de se separar. Por isso que os casais que não têm filhos, eles se separam tanto. Porque um não vê o outro como uma pessoa com quem eles querem passar o resto da vida. Depois de ter tantas relações sexuais sem ter filhos, eles não veem mais o outro como uma pessoa. Eles veem como objeto de satisfação dos seus desejos. Porque o sexo fez com que a forma como um vê o outro mudasse. Certo? Eu não estou dizendo que se você tiver filhos, você não vai se separar. Não é isso. Estou dizendo que um casal que não tem filhos tem muito mais chances de se separar do que um casal que instituiu uma família. Certo? Então, se você for conversar, por exemplo, com alguém que que já viveu uma vida de atos homossexuais e se converteu ao cristianismo, o que essa pessoa vai dizer? Ah, eu ouço muito isso de pessoas que viviam nessa vida e voltaram e vieram para o cristianismo. Ah, não dá certo. Porque é só traição. É só traição. Quando, toda vez que eu falo com um homossexual que se converteu, eles dizem que é só traição. As relações de homossexuais que se casam é só traição. Não existe muito compromisso nessas relações homossexuais. Por quê? Porque a única coisa que eles são capazes de fazer é usar um ao outro como objeto dos seus desejos. Os homossexuais não são capazes de instituir uma família. Por isso, o sexo no casamento, entre muitas aspas,
entre homossexuais tem a única função de um satisfazer os desejos do outro. E aí um não vê o outro mais como uma pessoa, vê como um objeto. Por isso que os relacionamentos entre homossexuais não duram. Não duram. Por isso que é só usar uma pessoa. É só o ato de usar uma pessoa. Porque eles veem uns aos outros como objetos. Porque as relações sexuais fizeram com que um visse o outro como objeto de satisfação dos seus desejos. Só isso. Por isso não tem quase fidelidade nenhuma nessas relações. Nesses relacionamentos. Certo? Tanto nos relacionamentos dos homossexuais, quanto nos casamentos de pessoas que não querem ter filhos. Não dura muito. Por quê? Porque eles não usam as relações sexuais para instituir nada. Não usam as relações sexuais para aumentar a responsabilidade, para aumentar o compromisso. Por isso as relações não duram, porque um só vê o outro, passa a ver o outro como objeto de satisfação dos seus desejos. E aí então essas relações não duram. É isso que a gente vê na vida dos famosos. Certo? Então, use as suas relações sexuais para aprofundar o seu compromisso com o seu cônjuge, com a sua mulher, com o seu marido. Para que o seu casamento dure. Esteja sempre aberto a ter filhos, a dar cada vez mais frutos do amor que você tem pelo seu cônjuge, do amor que você tem pela sua mulher, do amor que você tem pelo seu marido. Esteja sempre buscando aprofundar o compromisso com seu cônjuge, certo? Não veja o seu cônjuge como objeto de satisfação dos seus desejos. Veja ele como uma pessoa. Porque aí sim o seu casamento vai durar. Certo? Se você faz sexo e não quer ter filhos, muito provavelmente seu casamento não vai durar. Porque você não usa as relações sexuais para aprofundar o compromisso que você tem com a outra pessoa. As atividades, as relações sexuais de quem não quer ter filhos só tem uma função, que é usar o outro para satisfazer os desejos. E aí então você muda a forma como você vê a outra pessoa. Você deixa de ver ela como uma pessoa com quem você quer passar o resto da vida e passa a ver ela como um objeto. E aí então fica mais fácil de você jogar essa pessoa fora. Porque você não usa as relações para aprofundar o compromisso. Você não usa as relações para ter um filho e aumentar a responsabilidade. Você usa para se satisfazer. Aí fica mais fácil de se separar. Por isso que os relacionamentos entre pessoas que não têm filhos não duram muito. Porque elas não querem aprofundar o compromisso, elas só querem usar o outro. Certo? Por isso que relacionamentos dos homossexuais não duram muito. Antigamente durava mais. Né? Então, esse é o problema do mundo moderno. Um dos problemas do mundo moderno. Certo? As pessoas só querem usar umas às outras para satisfazer os seus desejos e não querem aprofundar o compromisso tendo filhos. Não querem ter maior responsabilidade. E aí então elas acabam se separando. Você compreendeu? Você entende? Então, nós cristãos não podemos nos casar sem ter filhos, porque essa é a lei de Deus.
Sejam fecundos e multipliquem-se. Foi o que o Senhor disse. E se o Senhor disse, é porque é o mais sábio a se fazer. Ok? Eu não estou dizendo que se você tiver filhos, você não vai se separar. Estou dizendo que se você se recusar a ter filhos, vai ser muito mais fácil de se separar. Porque você não vai ver o outro como uma pessoa. Você vai passar a ver o outro como objeto de satisfação dos seus desejos. E aí vai ficar mais fácil se separar. Você entende? Então é isso, irmãos. Usem as relações sexuais para aprofundar o compromisso que você tem com o outro e não para satisfazer os seus desejos. Não deixe de ter filhos, esteja sempre aberto a ter filhos, para que você não passe a ver o seu cônjuge como objeto de satisfação dos seus desejos e fica mais fácil você se separar dele. Certo? Então é isso, irmãos. Então, os cristãos têm que voltar aos tempos antigos, né? Tem que sair dessa modernidade tola, né? Gente que só quer viver pro dinheiro, né? De gente que não quer instituir uma família, né? Não quer se doar para os outros, né? Então é isso, irmãos. Esteja sempre aberto a ter filhos. Esteja sempre aberto a aprofundar o seu compromisso com seu cônjuge. Não veja ele ou ela como objeto de satisfação dos seus desejos. Para que você não fique mais fácil de você se separar da sua mulher, do seu marido. Amém? Então é isso. No próximo vídeo eu planejo trazer aqui o sentido do casamento. Amém? Então é isso. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.